Seja muito bem-vinda a mais um encontro do programa Crie e Lucre. Aqui a gente vai entender o universo da criação da moda através da prática. A gente sempre vai ter temas mais práticos que ajudarão iniciantes na costura e costureiras a viverem da costura criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossim e o tema de hoje é o que olhar na prova de um vestido para ele cair bem. Às vezes a gente sabe modelar, já começa a criar, bota na máquina, costura, só que quando veste, a gente observa, a peça no corpo, ou a peça no corpo da cliente, ou de repente mesmo que a gente não tenha feito, não tenha criado e confeccionado aquele produto, a gente olha na rua e vê que alguma coisa naquela peça não tá legal. E hoje a gente vai falar de vestido. Então assim, daqui a pouco tu vê uma mulher com um vestido bonito, uma estampa legal, sei lá, um tecido fluido, ou de repente um tecido mais estruturado, que tá super de acordo com o modelo, mas tu olha ali, tu não consegue identificar o que não tá bem, o que não tá vestindo. E o nosso encontro hoje é justamente pra gente começar a treinar o nosso olhar e entender quais os pontos que a gente precisa olhar para identificar aonde está o problema. E aí pode ser em pessoas na rua, no caso se a gente ainda não criou, ainda não costurou, em mulheres na rua, ou se a gente já costura, de repente a gente já tem o nosso ateliê, talvez a gente não tenha aquele treino, aquele olhar tão treinado para bater o olho no produto, vestido no corpo e identificar ali ponto a ponto o que precisa ser corrigido. Isso leva um tempo e a gente, sem orientação, fica mais perdida. O nosso encontro aqui é para a gente dar uma direcionada para quando chegar na prova, seja para gente no início, seja de repente para uma amiga, para uma irmã, para alguém da família. Tu fez o vestido, tu confeccionou, tu criou, no momento que tu vê no corpo ou no manequim, se tu estiver fazendo de repente a tua primeira coleção e nessa coleção tiverem vestidos, tu vai olhar no manequim, tu também já vai identificar. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para mais ou menos ir treinando o olhar, direcionar esse olhar e saber os principais pontos e como olhar. Será que é ponto a ponto? Será que a gente vai de cima para baixo, de baixo para cima? O que observar primeiro para ter aquela segurança que a gente vai achar o que precisa ser corrigido, a gente vai treinar o nosso olhar caso a gente não tenha feito essa modelagem, não tenha criado esse produto, não tenha costurado ele, que foi o que eu falei há pouco, de repente a gente ainda não tem essa experiência, a gente ainda não conseguiu praticar ou desenhar ou criar, mas tu olha na rua, tu já vai começando a identificar. E eu vou dizer que isso é um vício terrível. Depois que a gente descobre os principais pontos a serem observados, tanto em vestidos, e aí futuramente, de repente a gente pode falar de outros produtos, mas hoje a gente vai falar de vestido, porque aqui a gente fala de vestidos casuais, depois é um vício. Vai ser muito mais difícil no momento que tu precisar comprar uma roupa que tu não confeccionar, porque tu vai identificar em ti o problema. Tu vai passar na rua e tu não vai resistir, tu vai ficar olhando o tempo inteiro o caimento dos vestidos, das peças que as pessoas estão usando. No momento que tu for, de repente, se tu for casada com o teu marido numa loja para ele vestir uma roupa, tu vai identificar aquilo ali e aí é um vício que não tem fim. Então, o que eu aconselho? Presta bem atenção, porque é uma coisa que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem essa experiência, mas que é de uma importância enorme, porque nada adianta tu ter uma criação super direcionada para o teu público, tu atender aquela necessidade, aquele desejo que eu sempre comento, que é muito importante a gente atender através da nossa criação, do nosso produto. De nada adianta ser uma estampa incrível, tá super de acordo com o tema da coleção, caso seja uma coleção, ou tá super de acordo com o que tu e a tua cliente estão ali desenvolvendo, se o produto for sob medida, se no momento que a pessoa vestir
não tiver conforto, não tiver um bom caimento, ou de repente, se tu desenhar ou criar ou idealizar um produto sendo sob medida ou sendo de coleção, no momento que tu provar, tu vê que não tem nada a ver com o que tu imaginou. E isso, meninas, é ouro. No momento que tu aprende a criar, tu sabe ali começar a montar o teu molde, que tá tudo muito linkado. Por isso que eu digo, a criação e a confecção, elas andam juntas. Então, no momento que tu cria, que tu faz a tua modelagem, que tu corta, costura a peça e ela tá pronta, tu confeccionou desde o início do desenvolvimento do produto ali, da pesquisa, da criação, né? Seja por desenho, seja por painéis, seja através de ficha técnica, do que for. No momento que tu desenvolve esse produto e se ele estiver pronto e ele não se parecer com a tua criação, nem para ti, no caso, se for uma peça de coleção que tu tá ali montando para ti, ou de repente para parcerias que tu tem ou que tu vai criar, ou se ficar muito diferente no momento que tu tá criando uma peça sob medida, tu mostrar um croquis e aí a peça pronta não ter a ver com aquilo que vocês combinaram, vocês construíram, tu e a tua cliente, no caso do sob medida, vai ser muito decepcionante. E é aí que eu me refiro. Existem muitas criadoras, estilistas, costureiras, que de repente têm um super talento para a criação, no desenho, fazem um desenho bonito, artístico e tudo mais, só que no momento que trazem para o mundo, elas não conseguem fazer esse link, que é muito importante. Tu tá vendendo uma peça através da tua criação. É preciso que tu saiba entregar esse produto real, tridimensional, essa peça. Então, meninas, além do conforto, né, que tu precisa proporcionar para tua cliente, eu sempre falo, tanto no sob medida quanto na coleção, porque não é por ser uma peça de coleção, por numeração, né, ou por PMG, que ela não tenha que vestir bem, tem que vestir bem também. Então, assim, ó, é importantíssimo ter essa atenção na prova, porque isso vai fazer com que a tua cliente saia satisfeita, que a tua cliente saia falando bem do teu trabalho, que ela tenha aquela certeza que se ela quiser realmente uma pessoa para criar e confeccionar um produto, um vestido para ela, tu vai ser a escolhida, porque tu fez uma criação incrível de acordo com o que ela queria, de acordo com o que ela precisava, porque tu fez uma modelagem que teve um ótimo caimento, tu confeccionou com primor, tu teve capricho na costura, nos acabamentos, não deixou fio solto, passadoria perfeita, tu entregou um produto de qualidade muito bem feito e exclusivo no sob medida. E no caso de coleção não é diferente. Tu vai fazer para o teu público ali ideal, né, para aquele público que tu quer atender, e tu vai fazer um produto em numeração com conforto, com qualidade, com ótimo acabamento de costura, sem fio solto, com ótima passadoria, independente de onde tu vai distribuir, seja numa loja física, de repente tu faz uma parceria com alguma boutique, alguma loja, algum brechó, né? Seja de repente no online, através das redes sociais, ou de repente, como eu sempre comento, numa parceria com aquela amiga que sabe vender, que daqui a pouco tem uma lojinha online ali, né? Sabe trabalhar com as redes sociais. Então, meninas, independe. Tu querendo trabalhar com produto exclusivo sob medida, tu querendo trabalhar com coleção, né? Através de numeração, ou tu querendo trabalhar com os dois e ampliar essa oportunidade de crescimento, de venda, né, de prosperidade, na verdade, de realizar sonhos através de sonhos, ou seja, do sonho que tu tem de viver das tuas criações e do sonho que a tua cliente tem, sendo sob medida ou não, de vestir uma peça que realmente seja diferenciada e seja de acordo com o que ela deseja, com o que ela necessita.
tá bom? Eu sempre gosto de dar uma introdução para todo mundo entender do que a gente está falando e entender a importância do assunto, tá certo? Eu tô aqui com a minha colinha para não me perder, que senão eu vou. Eu sempre comento, senão eu vou, passo horas falando, né? Quando a gente é apaixonada, a gente se perde no assunto, mas eu tenho que voltar porque a gente tem tempo, né? Então, assim, é importante a gente dar atenção à prova por tudo isso que eu já comentei, né? E aí, entender, no momento que a gente veste a peça, será que ela tá com bom caimento, né? O caimento mesmo, ou seja, largura dos ombros, tá de acordo com a peça? O que eu falo a respeito disso? De repente, tu tá fazendo ali uma manga princesa. Só que para uma manga princesa, a tua largura de ombro a ombro jamais pode ser muito larga, ela tem que ser mais estreita. Por quê? Porque aquela manguinha ela vai ter um volumezinho e ela vai ficar mais delicada e feminina se esse ombro for mais curto. Se ele for comprido no vestido, ele vai ficar caído e não vai dar aquele visual, sabe? Aquele visual que tu quer dar. De repente pode ser uma peça com uma pegada mais romântica, né? Mais delicada. Então assim, ó, o pequeno detalhe da prova vai fazer com que na hora que tu vá corrigir ou retraçar uma modelagem, ou de repente tu não fez através de modelagem, tu fez uma peça pela outra, é possível também, ou tu fez através da mulagem, que é direto, o tecido direto no manequim ali, né, de acordo com a técnica da mulagem, ali tu vai dar a cara também pro produto. Então, meninas, a criação, ela é totalmente vinculada a todo o processo do desenvolvimento. Se tu desenhou ou se tu criou através de um painel ou através da tua ficha técnica, do teu desenho representativo, que é aquele desenho que não é o técnico, que não tem medidas, mas que ele é o desenho da pecinha da roupa, e que a gente consegue identificar qual é aquele produto que está nascendo. Se tu desenhou uma manguinha bufante para esse vestido, tu provavelmente não desenhou uma manguinha bufante caindo para os lados, né? Tu desenhou ela colocada para que ela ficasse com aquele volume. Um detalhe, né? Outra coisa, importantíssimo também, no momento que a gente vê o decote, que altura tem esse decote? De repente, ali na tua criação, tu quer um decote menos ousado, menos profundo, a tua cliente daqui a pouco é uma mulher adulta, ou de repente já é uma senhora, né? Não é a proposta dela ter um decote muito profundo, de repente nada sensual. Então, assim, tudo tá linkado a tudo. Por isso que o nosso conhecimento, meninas, ele não pode ser específico. Ou seja, eu vou ser só uma criadora, uma estilista, apenas, né, na parte da criação. Eu vou só ser uma modelista, eu vou só costurar. Se tu pretende ir para mercado de moda, aí o mercado funciona assim. A pessoa se especializa e vai para uma área específica e passa o tempo inteiro vivendo daquilo. Só que se tu quer empreender, se tu quer viver da costura, se tu quer crescer com o teu negócio, com o teu ateliê, tu tem que ter um olhar mais amplo. Tu tem que entender, de repente tu não vai ser, como é que eu vou dizer assim, ó, a gente tem sempre facilidades para algumas coisas e precisa buscar conhecimento de forma mais intensa para outras. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. Daqui a pouco, de repente, a parte da modelagem não é mais o que te brilha aos olhos, mas no momento que tu consegue aprender, que tu consegue crescer, né, um pouco com o teu negócio, daqui a pouco vai ter gente ali contigo te ajudando, né, tu vai ter condições de pagar uma modelista que de repente tenha interesse apenas em modelar. Então, meninas, esse aqui é o nosso primeiro passo, é quando a gente tá na eu-presa, ou quando a gente quer criar a nossa eu-presa, o nosso ateliê, ou de repente a gente já tá, mas a gente vê que não tá indo além, que a gente pode ir além, que a gente precisa de mais conhecimento em algumas áreas. E saber provar, entender do caimento vai fazer total diferença, tá bom? Agora eu vou voltar, que senão eu vou e não volto mais. E aí assim, no momento que tu prova, tá com bom caimento, tá de acordo com o que eu idealizei ali naquele produto, naquele vestido,
tá com o comprimento que eu imaginei, o tecido que eu escolhi tá de acordo com esse caimento. De repente, a peça que eu queria era uma peça mais estruturada, mais solta, mais ampla. Só que aí eu escolhi, de repente, uma viscose leve, que não vai dar essa estrutura. E tem vezes que até, muito provavelmente, na verdade, que no começo não vai acertar de primeira. Mas no momento que tu for exercitando, isso vai ficando mais fácil. Por exemplo, eu quero uma peça estruturada, eu não posso pegar uma viscose. De repente, se eu pegar um tricoline, né? Se eu pegar, de repente, um tecido mais encorpado, com percentual de poliéster para dar uma segurada, um encerado, alguma coisa assim que dê uma estrutura, vai ficar bem de acordo com o caimento que eu imaginei na peça. Quando a gente fala de caimento, meninas, a gente fala em termos de conforto, mas principalmente na cara da peça. O que eu quero? Eu quero que seja fluido, eu quero que seja estruturado, eu quero que fique mais ou menos no meio do caminho, eu estou juntando tecidos que realmente possam ser trabalhados juntos. E para determinadas partes vai ter um pouquinho mais de estrutura e para outras não. Então, assim, como é que é o caimento que eu idealizei? Quando eu provei, ficou igual ao que eu imaginei, ficou muito próximo, o que eu preciso ajustar, tá certo? Aí, a modelagem não ficou bom, de repente o decote ficou muito estreito, tá com dificuldade de passar na cabeça, sei lá, o tamanho da largura do busto não tá ok, a circunferência não fechou, eu preciso botar ali um pouquinho mais por causa do zíper ou por, sei lá, um detalhe de botão. A modelagem tá ok, a cava tá confortável, a largura da manga tá certinha, sabe? A saia do vestido, o que eu imaginei? Vai ser um godê, vai ser um meio godê, vai ser um evasê, vai ser uma saia lápis pro vestido, vai ser reto. O que eu imagino ali? Vai ser com recorte na cintura, vai ser um tubo inteiro, né? E questão do conforto, que é mais ou menos que a gente já comentou, do tipo, tá vestindo confortavelmente, não tá trancando os braços, né? No momento que eu me movimentar, se a peça for para mim, se eu começar a confeccionar produtos para mim, para ir treinando e depois partir sim para vender ou para oferecer serviços, né, relacionados à costura, criação, tá confortável? Ou a pessoa que está vestindo, que eu fiz aquele vestido, está se sentindo bem, não tem nada apertando, de repente se a peça é justa, será que eu escolhi o tecido adequado, com percentual de elastano, que é aquele percentual que dá uma elasticidade no tecido? Será que eu não errei, de repente eu poderia, sei lá, ter escolhido um outro tipo de tecido, né? Será que essa estampa, e aí a gente já consegue ver o todo, não só caimento e conforto, será que a estampa que eu idealizei juntar com essa outra ficou legal? Será que as cores estão bem de acordo com a cartela que eu imaginei no caso de coleção? Tá certo? No momento que eu for provar um sob medida, a cliente, ela tá se sentindo ok naquela peça, ela vai querer fazer alguma alteração de acordo com o que vocês combinaram? Então, é uma série de coisas que faz todo o sentido no momento que tu prova o vestido. Ele pode não estar 100% pronto. Muito provavelmente, se tu for fazer um sob medida, a primeira prova, ele vai estar alinhavado, né? De repente ele vai estar alfinetado, mas ali tu já consegue ver, tá certo? E se for uma peça de coleção, tu não precisa terminar ela 100% para, de repente... Não precisa terminar ela 100% para, de repente, sair fazendo as coisas, né? Fazendo o restante da numeração. Porque aí, nas coleções, a gente faz uma peça, normalmente um número do meio, prova, vê como é que tá, e aí, a partir dali, tu vai graduando e vai vendo o que ficou, tá certo? Se tu tiver muitas dúvidas, se for, de repente, a tua primeira coleção, e tu tiver disponibilidade, né, tiver a segurança para fazer e quiser ter segurança, né, de como tá vestindo os outros tamanhos, sugiro sim fazer a piloto de cada tamanho ou pelo menos de 2 em 2 tamanhos. Mas esse é assunto para uma outra conversa, tá certo? Que a gente vai falar ainda de numerações, né, de PMG, de números, o porquê de um, o porquê de outro,
mas vai ser em outro momento, tá bom? E aí, independente, né, da peça, é importante que seja vestida, que seja aprovada e aprovada, porque ali a gente aprova se ela vai ter, de repente, alguma alteração ou não, se ela vai ter que ser repilotada, né? E aí, assim, uma coisa que eu sempre também gosto de comentar, meninas, que muitas vezes a gente se deixa naquela obrigação de acertar de primeira. Na indústria não é feito de primeira, nunca. É muito difícil um produto ser aprovado de primeira. Existe sim o momento da criação e da confecção da peça piloto, no caso da indústria, né, através das coleções, para depois aprovação da peça piloto e aí produção. E no nosso ateliê não pode ser diferente. Se a gente está confeccionando, criando e confeccionando principalmente as nossas primeiras coleções, é importantíssimo que a gente, né, vá lá e comece a fazer as nossas pilotos para ter certeza do produto que a gente está oferecendo. E no caso do sob medida, é exclusivo para aquela cliente. Tem que vestir muito bem nela. Se for necessário 2, 3, né, provas, se tu não te sentir segura, já conversa aqui com ela já no atendimento, que normalmente, ou por tu tá começando, tu precisa de repente fazer mais provas, e já acerta com ela isso para ficar confortável para as duas, para que realmente tenha um caimento, tenha a qualidade, tudo que ela espera, tá bom? E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei a respeito. Uma coisa que é importante que a gente entenda, que provar não é apenas passar o olho, porque muitas vezes a gente não enxerga de repente aquele detalhe, bota no manequim, no caso, né, de uma peça de coleção, ou prova na cliente, no caso do sob medida, olha ali e passa o olho, ah, tá ok. Meninas, é importante que o momento da prova seja um momento de foco, de atenção, é preciso ter tempo. Não dá para sair assim correndo. Então, de repente, com a tua cliente, se tu estiver criando ali, confeccionando um produto sob medida, busca com ela pelo menos 40 minutos, se for necessário um pouco mais, reserva com ela um horário, porque é importante que vocês duas tenham tranquilidade para acertar, porque ali, como é que eu vou dizer, é um ponto-chave para o produto depois sair realmente ok, certo. Outra coisa que eu acabei não comentando, mas é importante comentar, talvez a prova não seja feita no tecido da peça, do vestido, no caso do sob medida, ou mesmo da coleção também. Talvez tu tenha ali um tecido similar para fazer um piloto, tá certo? É possível e é mais seguro também, porque daí o que acontece? Se tu já sai cortando e fazendo tudo no tecido ok, no tecido correto, pode ser que tenha algum erro. No caso do sob medida, é complicado porque dependendo do valor do tecido, nos causa aquela insegurança, aquele desconforto de errar e tudo mais. Então também pode ser conversado com a cliente, né? E depende muito da peça também. Se for uma peça mais simplificada, mais básica, aí até vale arriscar, de repente corta um pouquinho maior, né? Mas se for uma peça, um casual chique, né? Que é aquele produto para eventos mais especiais e tal, aconselho a de repente pegar um tecidinho mais barato, né? Fazer ali uma pecinha piloto, pode ser alinhavada, pode ser alfinetada, de repente com uma costurinha sem acabamento só para ver realmente o conforto e o caimento e como é que tá esse produto. E aí depois, com maior segurança, vai lá e corta no tecido certo, já sabendo que tá tudo corrigido, que vocês duas já estão, né, super acertadas com o produto, que era isso mesmo, ela já teve uma prévia, né, da peça e assim por diante. E no caso das coleções, a mesma coisa, no momento que tu faz ali as tuas pilotos, quando tu for cortar no tecido certo, quando tu for desenvolver a tua coleção, confeccionar, tu vai ter outra segurança. Parece perda de tempo, parece que vai gastar, né, por estar, de repente, usando um outro tecidinho,
mas muitas vezes essas precauções nos dão a segurança necessária, que a gente está fazendo sim um produto bom de qualidade e a gente não tem dor de cabeça lá na frente, tá bom? E aí, a questão do tempo. E outra coisa, me lembrei de uma história, botei aqui só para não esquecer. Na época que eu trabalhava na Renner, a gente foi numa confecção, a gente ia direto nas confecções desenvolver os produtos com o fornecedor. E essa confecção, ela era uma confecção de pijamas e camisolas. O que aconteceu? A gente relacionando com a questão do visual da peça e da importância, né, de entender que a peça que a gente cria deve estar de acordo com a peça que a gente vai provar. Existia uma peça, uma criação, uma referência, né, ali para o desenvolvimento desse produto. Só que quando a gente foi provar a peça piloto, a peça que estava sendo desenvolvida para ser aprovada e depois produzida, no momento que a gente provou a peça e viu ali a referência, a criação, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não dava para dizer que a criação era aquela peça que a gente estava vendo. E aí o que a gente foi ajustando? Comprimento, a camisola estava com comprimento assim visual diferente, que tu vê no momento que tu olha ali um desenho ou de repente alguma referência, uma foto, tu vê, aquela peça, aquele vestido, no caso camisola também é um vestido, vai no meio da coxa, vai até o joelho, vai de repente no meio da canela, né? O comprimento da manga é copinho, é uma manga normal, é uma 3/4, é uma 7/8, é uma manga longa. Então, meninas, esses detalhes, eu quis contar agora, que senão eu ia acabar esquecendo, fazem muita diferença no momento que tu cria e que tu traz essa peça para o mundo, seja para coleção ou sob medida, tá bom? Eu só fiz um adendo assim para não esquecer dessa história e para ilustrar o que eu comentei no começo da importância da gente ter esse olhar de criar e aí trazer para o mundo a peça de acordo com a criação, tá bom? E aí, no momento que tu começa a treinar o teu olho, começa a buscar esses pontos principais, começa a ficar mais fácil, porque vai se repetindo. Tu vai entendendo o que ali de primeira tu já pode corrigir, o que ali de primeira costuma dar problema no caimento, no conforto, e aí fica mais fácil. Tu começa a ter essa visão tanto da peça produto pronto, como essa visão antecipada, no momento que o produto ainda não existe, que tu tá criando. Então é uma troca. O que acontece? Tu vai idealizar o teu vestido, idealizar aquele vestido, né, aquela peça, aquele produto. Tu vai construir através da modelagem, através da costura, provando. E aí no momento que tu produzir ele, tu vai identificar. Então, tu fez aqui e ele nasceu aqui tal e qual tu criou. Ou daqui a pouco, tu vai estar com esse olhar tão treinado, esse entendimento tão treinado, que tu vai ter, de repente, a peça pronta ou uma outra peça similar, e aí tu vai fazer o caminho inverso. Então, tu vai ter essa visão de um produto pronto, mesmo que ele ainda não esteja pronto. E aí tu vai tendo essa experiência do criar, mesmo sem a peça pronta, tu saber que no momento que tu confeccionar o produto, ele vai nascer tal e qual tu imaginou, porque o teu olhar tá treinado na prova, o teu olhar tá treinado através do caimento que tu viu, dos comprimentos, do conforto, de todos esses pontos, tá certo? E aí vai ficando mais fácil. E é aquela coisa que eu comentei, mas que sempre vale comentar. Não adianta a peça ser linda e maravilhosa, seja sob medida, seja de coleção, se ela não vestir bem, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui a manequim, né, nossa querida amiga, e vou mostrar um pouquinho do corpo, assim, só pra gente ter uma outra visão. Principalmente, meninas, o corpo da mulher, ele é totalmente curvilíneo. E por isso existe uma maior dificuldade no caimento do produto, porque a gente pega um tecido reto, né, sem, como é que eu vou dizer, sem forma, e vai formando formas através do
caimento do corpo da pessoa, da mulher. Então, o que acontece? É importante que, principalmente para o conforto, a gente considere os volumes. Volume de busto, né? Volume de quadril, aqui o caimento dos ombros, né? Claro, uma boneca nem sempre é exatamente como o corpo humano, mas ela dá uma boa, como é que eu vou dizer? Uma boa orientada, e através de manequins que muitas vezes a gente faz as primeiras provas, né? No caso, quando a gente tem um manequim, quando a gente trabalha, né, de repente, determinados produtos. Então, assim, ó, ninguém é reto, né, meninas? O que acontece? Normalmente a gente tem essa curva aqui, né, das costas para o ombro. A gente tem essa curvinha que tem mulheres que tem mais, tem mulheres que tem menos, e isso varia. Tem ali o volume do bumbum, né? Então, no momento que a gente fala de vestidos, a gente tem que considerar tudo isso, não é verdade? Aqui é o decote, a altura do busto, dependendo do modelo que a gente for confeccionar. Então, é importante que a gente entenda. Aí, o que acontece? A gente vai olhar agora, ponto a ponto, os principais pontos para um vestido vestir bem, tá certo? Aí, agora a gente vai ponto a ponto, porque eu já falei o porquê, o como e a importância. Então, assim, ó, já que a gente tem, meninas, essa curvinha aqui, ó, que é uma coisa bem importante, é super importante que o nosso vestido caia muito bem aqui nas costas, ó. Que ele não fique puxando para trás. E como é que a gente faz isso? Com o caimento da costura do ombro aqui, ó. Normalmente, o molde das costas é 2 centímetros maior, de 2 a 3 centímetros, vai depender do tamanho, para que a roupa fique aqui, ó, a costura do ombro, ela abrace esse ombro, tá certo? E assim, ó, uma coisa importante da gente observar também que o nosso ombro não é reto. Então, existe essa importância aqui, ó, dessa caída. É muito legal quando a gente veste observar se isso aqui tá bem colocado. Os ombros é o ponto principal que a gente olha numa prova num primeiro momento. E o que eu aconselho, meninas? Olhar de cima para baixo, ponto a ponto. E aí vai ficar mais fácil, porque a gente começar a olhar um ponto aqui e outro lá, acaba que a gente se perde. E aí daqui a pouco não entende se foi ou se não foi, tá certo? Deixa eu só botar um... Então, assim, a caída do ombro, né? Aqui, isso deve vestir muito confortavelmente, seria o ponto principal. Trazer, né, essa costura entre 2 e 3 centímetros para frente. Entender se essa altura aqui tá ok, aqui também é 2 centímetros no molde, mais ou menos, dependendo do tamanho. Que isso não pode ser reto, isso tem que acompanhar, né, o ombro para dar esse conforto. Outra coisa, decote costas, meninas. No vestido é importante, se o decote vier até aqui, que ele não fique reto, ele tem que ter a curvinha para dar conforto, senão fica aquela coisa pegando e às vezes, dependendo da pessoa, chega a dar até um desconforto no pescoço, porque fica puxando. Tem vezes que a gente veste uma peça, veste um vestido, uma blusa, e a gente não entende o que é, mas aquilo fica incomodando. O que acontece? O decote costas às vezes está muito alto, muitas vezes a costura do ombro está lá para trás, né? Não dá esse conforto. Daqui a pouco essa caída aqui, ó, ou tá muito caído, ou tá muito reto, não abraça o ombro, então aquilo tudo começa a incomodar. No momento que tu acerta esses pontos aqui, o principal caimento, que é literalmente onde a peça cai, ele vai estar bem, ele vai estar confortável, tá certo? Aí outro ponto bem importante quando a gente olha de cima para baixo é a questão da cava, o conforto da cava. Como é que tá essa cava? Ela tá de acordo à altura, não tá pegando embaixo do braço, não tá desconfortável, não tá assim apertando.
a curva aqui da cava na frente tá de acordo com o J, que normalmente o J é o desenho mais confortável, mais bonito, mais interessante para uma cava. Nunca, meninas, a não ser que o modelo exija, existem tantos modelos, né? Não façam cava em C, façam cava em J. E aí, assim, ó, a cava da frente, ela tem que ser normalmente, depende do modelo, claro, mas normalmente ela é mais acentuada, essa curva na frente, do que nas costas, tá certo? Então, as costas, ela é um J mais retinho, né, mais próximo aqui, né, do braço, e na frente, ela vai ser um J mais acentuado, que aí dá esse conforto aqui, ó, dessa mobilidade. Porque se ela fica muito para fora aqui, a pessoa não consegue se mexer. E se o vestido tiver mangas, aquilo começa a prender e dá uma agonia, né? Não é confortável. Então, atenção ao caimento de cima para baixo. A gente falou de decote, costas, a gente falou de costura do ombro ter 2 centímetros para frente, a gente falou dessa caída de ombro aqui, né, para que ela realmente acomode aqui, e agora a gente está falando da cava. A cava da frente tem que ser um pouco menor para dar o conforto e não trancar os braços, ela tem que ser normalmente em forma de J e não de C, porque também não fica confortável. Dependendo se a peça tiver manga ou não tiver manga, ela vai ser mais alta ou mais baixa. Peças com manga, meninas, normalmente é um pouquinho mais alto do que a peça sem manga. Normalmente a cava sem manga, ela vai ser um pouquinho mais baixa. Se o vestido tiver manga, no momento que tu faz uma cava muito baixa, o que acontece? A altura da cabeça da manga fica grande. A cabeça aqui da manga fica muito alta. E aí aqui, ó, acaba prendendo e a pessoa não consegue movimentar aqui. Vocês observem que se a cava aqui, ó, tiver muito para cá, para fora e não tiver essa diferença, né, de ser mais acentuada, mais curtinha na frente do que nas costas, ela tranca aqui, ó, esse movimento aqui. Agora, se a cava tiver muito baixa, quando a peça tem uma manga justa, principalmente mais ajustada, tiver muito alta, consequentemente a cabeça da manga vai ser maior. E aí, no momento que tu faz assim, tu não consegue levantar o teu braço de forma confortável. E, além de tudo, no momento que tu levantar e a cabeça estiver muito alta, se for o tecido plano, a cabeça vai subir e fica aquela coisa assim que sobe e não dá conforto. Então, só esses pontos aqui do vestido já fazem toda a diferença para tu olhar, botar o olho e observar se tá tendo um bom caimento de começo ou não, tá certo? Outra coisa que acontece, se a cava estiver muito baixa, e aí isso independe se for com manga ou sem manga, e se de repente tu não fez ali, vai depender do modelo, né, ali a transferência de pences aqui do busto, vai ter uma sobra aqui. E aquela sobra não se disfarça, ela fica assim, querendo, sabe, querendo sumir ali. Então observa a altura da cabeça, a altura da cava, observa o modelo, ele exige uma transferência de pences para que aquela sobra não fique ali. Vai depender também do corpo da cliente, vai depender do volume do busto da cliente, mas se ele for um sob medida, é preciso corrigir. Por isso, meninas, a importância de trabalhar com uma peça piloto, mesmo no sob medida, porque imagina se tu corta a peça no tecido que já tu tá com ele todo alinhavado ali, tem coisas que tu não consegue mudar. De repente, uma cava aqui mais acentuada, tu consegue, né? Tu pode dar um ajuste, né? Botar mais pra cá, mas assim, se a cava estiver muito baixa, já não tem mais o que fazer, dependendo do modelo. Se ela estiver pedindo essa pence aqui, essa transferência, também não tem o que fazer. E aí, o que se faz nessa hora? Já com o tecido que tu tem ali para desenvolver o produto e para confeccionar para tua cliente.
Então, olha o quanto tu fazer uma pecinha piloto, mesmo no sob medida, te traz uma tranquilidade. Porque aí pode ser um tecidinho baratinho, um tecidinho com um caimento semelhante, não precisa ser exatamente igual. Tu vai ali, tu faz os ajustes, tu chega em casa, no caso, se tu for na casa da cliente provar, ou se ela for até a tua casa, ou de repente já tá um estágio um pouco mais avançado, tu tem ali a tua sala, né, o teu ateliê já de forma comercial, tu vai lá, tu abre aquela peça e tu corrige a tua modelagem. Só que tem coisas que no tecido tu não consegue mais corrigir, tá bom? E se for uma peça de coleção, a mesma coisa. Poxa, tu já fez ali, né, não tem nenhuma piloto, tu já fez na peça que tu vai ter, sei lá, que tu já vai vender para cliente ali o número que ela solicitou ou o combinado que tu fez, porque eu sempre aconselho também, meninas, no caso de coleção, nunca façam produtos para depois vender. Façam amostras dos produtos, né? Tenham aquelas amostras para tirar foto, para divulgar, para levar de repente na boutique ou numa loja que tu quer fazer parceria, né? Ou para de repente entregar para tua amiga que é sacoleira, ou se tu mesmo for fazer esse papel de sacoleira, né? Ou para tirar foto para as redes sociais, tem as tuas peças de amostra, mas não confecciona. Confecciona sob demanda, ou seja, a pessoa encomendou, o número que ela encomendou, tu vai lá e confecciona, tá bom? Então, assim, é importante a gente pensar, começar a pensar a respeito da peça piloto, seja no sob medida ou não, porque esses pontos que a gente comentou aqui, de ombro, de cava, né, de folga aqui, né, no busto, não adianta, se dependendo do que for, tu não consegue corrigir já no tecido. É preciso que tu retrace, que tu corrija, e aí fica difícil, mesmo que seja só uma altura de cava. Às vezes, puxa, essa cava aqui poderia estar 1 centímetro mais alta, 1,5, né, mais alta ou mais baixa. Se for mais baixa, tu ainda consegue aumentar, mas se for mais alta, tu não tem o que fazer, tá bom? E aí, outra coisa bem importante que aqui eu não tenho, né? Eu não tenho o bracinho, seria a largura na manga do teu vestido. Como é que tá essa largura? Tá confortável? Muitas vezes o que que acontece também? A altura da cava tá grande, só que chega aqui, né? Nessa parte aqui, ó, do braço, essa parte mais gordinha, ela não passa ou ela fica apertada, então fica aquela coisa que pega aqui assim, ó, e aí mais desconforto causa. Então, essa altura de cava, ela tem que mais ou menos se manter até determinado ponto para não apertar. E é muito desconfortável quando aperta. E aí se manter, e aí vai depender do modelo, se é um modelo mais, mesmo no tecido mais ajustado, ou se é um modelo de repente mais soltinho, vai depender muito do modelo da tua criação, né? Outra coisa ainda falando da parte de cima, né, e a gente comenta do de cima para baixo, é o que a gente chama aqui, ó, meninas, deixa eu botar ela mais para cá, de espalda, que seria o entrecavas das costas. Essa medida aqui tá ok, né, tanto a medida do ombro quanto a medida das costas, a gente nunca pode fazer isso aqui muito curto, porque se isso aqui ficar curto, também nos prejudica aquele movimento que eu comentei há pouco do entrecavas da frente, que tu não consegue, se for nas costas, tu não consegue fazer assim, ó. E se for na frente, se tiver muito grande na frente, também não. Claro, meninas, que uma peça de malha, esses detalhes, eles não ficam tão acentuados, tão visíveis, mas se tu for pegar, de repente, um vestidinho básico de malha, um tubinho, né, um tubinho simples, com manga, e se tu for pegar com uma boa modelagem, uma modelagem que veste bem, que tem um bom caimento, e for pegar um meia boca, com certeza a que tá com uma boa modelagem e veste bem, vai ter muito mais saída, vai ter muito mais reconhecimento, vai ter um visual muito melhor, né? Tanto na questão das cavas, quanto do caimento da peça. Então, eu falo muito de tecido, porque normalmente nós iniciamos nesse mundo da costura, da criação e da moda através do tecido, mas para quem deseja trabalhar com malha,
não é diferente. Tu valoriza o teu trabalho através dos detalhes, tanto da criação quanto da modelagem, do caimento, da costura. Então, não dá para fazer assim de uma forma sem preocupações só porque é malha. Tem que ter a mesma preocupação. Talvez ela não fique tão desconfortável porque a malha ela estica, mas ela não vai ficar bonita. Ela não vai ter o caimento que de repente tu imaginou que teria, tá bom? E aí então a gente comentou a respeito aqui da parte de cima, das mangas, né? Sempre tendo atenção ao conforto. Aqui agora da cintura, a mesma coisa, na frente se tá de acordo, se não tá apertando, se não tá amplo demais, né? E isso vai de acordo com o modelo desejado. E aqui, meninas, essa curvinha aqui, ó. Quantas e quantas vezes vocês já não viram, de repente, aquela peça que fica toda solta aqui, né? E aí, dependendo dessa curvinha, dependendo da mulher, essa curvinha é bem acentuada. E se for um sob medida, vai ser uma das primeiras vezes que ela vai ter uma peça que vista bem essa curvinha aqui. E aí, tem vezes que tu consegue pegar um bolo aqui, assim, sabe? E muitas vezes as pessoas pegam na vertical, mas às vezes é necessário tirar na horizontal. Mas o importante é tu ver se tem algum problema aqui, se aquilo tá se sobressaindo no vestido, tá certo? E aí, no caso do Brasil, é importante a gente ver o caimento do quadril, porque nós brasileiras temos essa parte mais avantajada e é preciso ter conforto para sentar, para levantar. De repente são mulheres que são mães, né? Precisam se agachar, alguma coisa, tem conforto ali, mesmo no tecido, mesmo na malha. Às vezes a malha, ela até estica, mas às vezes estica tanto que fica transparente, que fica desconfortável para a mulher, não é verdade? Então, como é que está o caimento desse quadril, né? Como é que está acontecendo ali? E o comprimento da peça? Como é que está esse comprimento? Está de acordo com o que tu imaginou? Está de acordo com o que tu idealizou? Que é o que eu comentei ali da camisolinha que a gente viu lá nessa confecção. Puxa, de repente, na criação era no meio da coxa, mas a peça estava com o comprimento lá perto do joelho. Então, sempre muita atenção, onde é que eu quero o comprimento desse produto? Se for no sob medida, o que eu acordei com a cliente? O que a gente acertou? Que vai ser uma peça, um vestido no joelho, que vai ser um meio coxa, que vai ser um midi no meio da canela. E aí, ter atenção a esse comprimento, tá certo? Tô olhando aqui para ver se não falta nenhum dos pontos. E a saia do vestido, ela vai ser separada, ela vai ter recorte na cintura, como é que ela vai ser? Ela vai ser um godê completo, ela vai ser um meio godê com caimento um pouco mais suave, de repente ela vai ser vai ser um vestido totalmente evasê, ou vai ser com recorte com uma saia evasê. Como é que está o volume dessa criação na tua ideia? Seja através da ficha técnica ali que eu comento, seja através do croquis, seja através de um painel que tu criou ali para tua coleção, para o teu produto sob medida junto com a cliente. Como é que tá o volume dessa saia? Tá de acordo com o que tu idealizou, com o que vocês idealizaram no caso, se a peça for sob medida, né? De repente é uma saia lápis. Essa saia lápis do vestido, né, se for, e eu tô pensando só no caimento, né, porque a gente tá falando de vestido. Esse caimento lápis aqui embaixo, ele tá dando o conforto adequado para a mulher se movimentar, para subir num ônibus. A gente tem que pensar em tudo, né, meninas? Para de repente andar, sentar, levantar do carro, sabe? Tem esse conforto, precisa de uma abertura. Então, para vocês verem que a criação ela está totalmente vinculada à modelagem e à costura, porque não adianta de repente tu idealizar uma coisa e não atender uma necessidade da mulher que tu idealizou. Daqui a pouco tu tá fazendo um vestido ali para tua coleção, um vestido dia a dia, né? De repente um casual para mulher trabalhar, para mulher estudar. E aí ela vai se movimentar. E aí daqui a pouco tu imagina um caimento, né, da saia do vestido
um lápis tão justo que ela não consegue se mexer. Então é importante, ou daqui a pouco vai ser reto, vai ser um tubinho todo reto, não, vai ser um tubo com recorte para realmente modelar o corpo, mas sem deixar de ter o conforto, tá certo? E aí, uma das coisas principais, meninas, que até vou tirar ela daqui pra gente finalizar, que senão eu fico falando aqui até amanhã, vocês vão cansar. Qual é a folga da peça que eu idealizei? E o que eu quero dizer com folga? Quando a gente imagina um produto, a gente tem, em média, assim, a grosso modo, 3 possibilidades. O vestido, ele pode ser bem justinho no corpo. No caso, se for uma peça de malha, ele pode ser justíssimo mesmo, né? Ele vai ter medidas bem próximas ao corpo. Mas se for uma peça, um vestido de tecido plano, ele vai ser justo com conforto. E é necessário que ele tenha um percentual de elastano para ajudar nesse conforto. Então, seria uma peça justa, sem folga no corpo. De repente, tu tá pensando mais ou menos numa peça meio do caminho ali. Ela é soltinha no corpo, ela tem uma folga, mas ela não chega a ser super justa e ela não é super ampla. Então, ela tá ali com aquela folga, aquele conforto, né? De acordo com o modelo que tu idealizou, o vestido ele cai, mas ele não é super amplo e ele também não é super justo. Ou, ao contrário, daqui a pouco tu tá produzindo um vestido, sei lá, uma peça mais minimalista, mais contemporânea, e tu quer seguir uma peça bem ampla, então a folga dele com o corpo, a distância da peça com o teu corpo vai ser bem ampla. E é uma coisa bem importante, no momento que tu viu ali os pontos de caimento, de conforto, principalmente aqui no caso do vestido, que seria decotes, ombros, cava, busto, cintura, quadril, o comprimento que tu idealizou, é tu entender se aquele produto tá com a folga que tu imaginou na tua criação. Ele vai ser mais justinho. Quando eu provei a peça no teu corpo, né, no caso no meu corpo, ou no corpo da cliente, ou de repente na manequim, eu tô produzindo, né, a minha coleção, então eu tô provando algumas peças no manequim, ou em alguém, de repente, né, a folga que eu imaginei tá ok, foi isso aí, eu criei um vestido justo, é um vestido justo que eu tô vendo. Eu criei um vestido meio do caminho, é o meio do caminho que eu tô vendo. Eu criei um vestido amplo, ele tá amplo. Eu criei um super amplo, ele tá super amplo. E aí, é muito importante, meninas, que no momento que tu estejas criando a coleção, essa folga ela se mantenha para todos os tamanhos. O que acontece muito? De repente, no P, tu observa ali que a peça é soltinha no corpo, o vestido é meio do caminho, ele não é tão justo e ele não é amplo, ele tá no meio do caminho. Só que quando chega lá no GG, ou se tu trabalhar com plus size, a peça se ajusta. Por quê? Porque ela não teve uma gradação adequada. E aí o que tu vendeu, o que tu criou, seria uma peça meio do caminho na questão da folga com o corpo. Só que os tamanhos maiores não foram contemplados e tu não tá vendendo a mesma coisa, no caso de produtos de coleção, de produtos através de numeração. Então, por isso a importância, é tudo muito interligado. Eu não consigo entender, meninas, quando as pessoas falam em apenas modelar, apenas costurar, apenas criar, né? Apenas vender, tá tudo muito junto e quem enxerga isso acaba indo além, acaba prosperando porque consegue entender o todo. É tudo muito interligado e no momento que tu domina tudo isso, tu acaba te destacando e indo além, tá bom? Mas por hoje era isso, eu só vou mais ou menos dar ali os pontinhos, né? O que é importante a gente deixar bem marcado. Ou seja, o que é importante? O que eu faria assim, se eu estivesse começando? Eu faria um checklist. De repente, dá uma olhadinha, né, nesse nosso encontro, desde o começo, e faz um checklist, uma listinha do que ver de cima para baixo, né, no vestido. O que eu preciso ver num vestido de cima para baixo? E aí, assim, vou botar os pontinhos agora
e aí depois vocês podem anotar. Primeira coisa de cima para baixo, a caída aqui da costura do ombro, a própria caída de ombro, se tá ok na modelagem, né? Não fazer reto. O decote costas não ficar muito alto para não dar desconforto, né? Aqui o entrecavas da frente não ficar muito largo para não prejudicar esse movimento. O entrecavas das costas não ficar muito curto para a pessoa, né, ficar presa e não conseguir movimentar os braços. Atenção à largura das mangas para não ficar apertando, seja aqui, seja no cotovelo. A cava, a altura da cava tá de acordo se ela tem ou se ela não tem manga. Lembrando que peças sem manga, a cava é um pouquinho mais baixa, né? Atenção a esse conforto, não pode ficar muito em cima, assim como não pode ficar muito embaixo, para a cabeça, a altura da cabeça da manga não ficar grande e a pessoa, quando levantar o braço, não levantar tudo, tá certo? Inclusive a peça aqui embaixo do braço. A questão da cava, precisa retirar, né, aquela pence aqui, fazer o transporte de pence para não ficar aquela folga aqui no busto. Será que precisa? Observar isso. Cintura tá ok, tá confortável, o comprimento da peça tá certo, a saia do vestido, né, se ele for de repente com recorte na cintura, tá com o volume que eu imagino, vai ser ampla, vai ser godê, vai ser reta, vai ser lápis, tá tudo de acordo com o que eu imaginei, tá certo? De repente, o tecido tá ok, tá de acordo, é o caimento que eu queria, eu quero um tecido fluido para o vestido ter um caimento fluido, eu quero um tecido mais estruturado porque ele vai ser mais estruturado, eu quero um meio do caminho, tá de acordo, e aí tu vai construindo o teu olhar e tu vai entendendo que se repete, independente do modelo, tu vai olhando esses pontos de cima para baixo e aí tu vai, claro, se a peça não tiver manga, tu não vai olhar a manga, mas tu vai olhar a cava, tu vai olhar o decote, tu vai olhar entrecavas, espalda e assim por diante, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ah, e a questão das folgas. Eu quero um vestido justo, eu quero um vestido meio do caminho, eu quero um vestido amplo, eu quero um super amplo. Então, qual é a folga que eu quero da peça no corpo? Essa minha blusa aqui, por exemplo, ó, ela é super ampla. Ó, vou mostrar aqui, ó, onde é que tá o meu corpo, ó. E olha onde é que tá a peça. É super amplo. Então, meninas, se a gente for trabalhar com coleções, muita atenção na gradação, porque para que essa folga se mantenha nos tamanhos maiores, tá bom? E se for uma peça sob medida, entender qual a folga, né, que valoriza o corpo da cliente, que a cliente, né, tá de acordo nessa construção do produto que vocês estão fazendo para que seja sucesso, tá bom? Eu vou terminando por aqui, que eu acho que já bateu quase 1 hora. Um grande beijo e até quinta-feira. Dúvidas, sugestões, eu tô aqui nas redes, tá bom? Um grande beijo!